Meus cumprimentos às senhoras e senhores. Essa última parte da palestra que eu fiz em Dallas, nos Estados Unidos, em junho de 2019, sobre a história e a didática do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Já explicada toda a origem, a forma que foi feita para a produção do livro e consulta aos espíritos em várias cidades do mundo, e respostas coordenadas em 15 centros computadas. E quando Kardec achava que havia um consenso, então elas eram realmente consideradas para a publicação do livro. A primeira edição foi de 501 questões e a segunda edição definitiva, não modificada, de 1019. Ao completar, foi feita então a revisão pelo Espírito São Luís, e é o livro que nós podemos considerar da maior interesse didática. Dois planos, o mundo espiritual e o mundo corpóreo, com análise por setores e especialização por assuntos. Bem entendido, o livro analisa a realidade do mundo espiritual por setor, cada interesse da existência, do trabalho, do progresso, as reencarnações, a evolução, a questão moral, a questão legal e filosófica, e trabalhando então especificadamente por cada assunto: ciência, filosofia e religião. É um aspecto tríplice muito importante, porque como ciência a doutrina espírita estuda, como filosofia ela esclarece, e como religião ela transforma. É interessantíssimo esse aspecto tríplice, porque é um embrincamento. Quando a doutrina é ciência, é uma ciência filosófica e religiosa. Quando ela é filosofia, é uma filosofia religiosa e científica. E quando é religião, é uma religião científica e filosófica. Está vendo aí o embrincamento, a troca, essa interferência de ciência, filosofia e religião, uma das outras. E por que é chamada de codificação espírita? O que é codificação? É um conjunto de códices, de leis, de princípios. É a união dos livros iniciais publicados por Allan Kardec, que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano. Tudo, repito, tudo do mundo espiritual. Nada foi modificado desses 160 anos. E muito do mundo terreno, e que aos poucos está sendo transformado. Praticamente todas as mudanças realizadas pela sociedade nesses planos aí de filosófico e religioso está com base no Livro dos Espíritos. Ninguém vai dizer que é, mas é só buscar no livro de Kardec, inclusive, grande parte das mudanças legais. A partir da segunda edição, que é o texto definitivo, eu diria que a clareza, perfeição, eficiência, atualidade e completude. Na doutrina espírita, nada mudamos. É bom repetir, nada foi mudado na doutrina espírita nesses 163 anos. Os outros, ou as outras, é que mudaram e continuarão mudando. Toda mudança vai ver, já está lá na doutrina espírita, porque não é uma questão pessoal, não é uma questão terrena, não é um pensamento de uma época, um estilo de época. Quem ditou foi o mundo espiritual, e ditou para que tenha valor realmente eterno. São valores reconhecidos, princípios aceitos e uma luta pacífica. O que está havendo é o seguinte: a aceitação e mudança nas ideias, nos costumes, no direito e as mudanças legais e religiosas. A doutrina espírita, tudo mesmo para uma vida séria, justa, respeitosa e participativa.
é bom, já nessa última etapa do histórico, dizer que a missão continua. A missão espírita é um trabalho continuado, de cada época, de cada repercussão histórica. E é só olhar os espíritos que trabalharam e que estão trabalhando na doutrina. Esse trabalho continuado. Delane, Flammarion, Bezerra, Guilom, Barçanufo, Schotel, Chico Xavier e os nossos grandes divulgadores atuais, Divaldo e Haroldo. Todos com o máximo de competência e o máximo de desempenho. Conclusão: vamos nos preparar para as mudanças. Hoje vivemos um mundo de expiação e de provas, e amanhã um mundo de regeneração. É muito importante que nesse momento que estamos em recolhimento pelo caso do vírus do Covid-19, que já dá para a gente ter uma ideia de mudança social, mudança filosófica, o jeito de ser de cada um. Não há ninguém mais importante do que ninguém no momento. Todos somos iguais. Uns com mais risco, mas todos sujeitos à ameaça de um vírus invisível. Então, quando a doutrina espírita fala, e sempre falou, no mundo de expiação, que passaria para o mundo de regeneração, em que a gente entendia mais ou menos lá em torno do ano 2050, nós já estamos vendo que iniciou o mundo de regeneração. Ninguém mais é aquela mesma pessoa. Todos nós hoje voltamos o nosso pensamento para o respeito ao direito de cada um, à liberdade de cada um, à obrigação de cada um. Já não vivemos mais para nós mesmos. A ameaça de passar para o mundo espiritual com esse vírus, então realmente nos coloca já pelo menos no início de um mundo de regeneração. Agora, o dístico, o espírito que é do amai-vos e instruí-vos, já diz que nós temos que gostar uns dos outros e temos que aprender a viver. Resultado, para terminar, Allan Kardec, que dissemos que era o que viria mudar o mundo de paz, o mundo de transformações, o mundo de mudanças, ele é o homem. E o livro dos Espíritos é o livro, porque é ele o fundamento, é ele que começa os demais livros do Pentateuco, que o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro do Médio, a Gênese, e forma realmente um novo nível de educação, mas que podíamos dizer que não é só uma questão de palavras, que na visão do próprio Pestalozzi, o professor de Kardec, é uma questão de ação, uma questão de mudança, uma questão de adaptação. Viva então o livro dos Espíritos e Allan Kardec, o seu coordenador.